Olá, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical no projeto Auxílio ao Mestre. Hoje nós estaremos dando continuidade àquela sequência de estudos que estamos abordando nesse trimestre. Nesse trimestre nós estudamos acerca das sutilezas de Satanás nos seus ataques contra a Igreja de Cristo. E hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que vai abordar resistindo às sutilezas de Satanás. A leitura bíblica encontra-se na carta de Tiago, capítulo 4, versos 4 ao 10. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes, antes dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Na presente lição, amado, nós vamos compreender que no decorrer de todo esse trimestre, nós estudamos acerca das sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Agora, nós precisamos ressaltar que nem todas essas sutilezas couberam aqui dentro desse trimestre. Nesses últimos dias que antecede a volta de Jesus, meu amado, o segredo o crente ele precisa sujeitar-se ao senhorio de Jesus. Não basta dizer que aceitou Jesus como Salvador, se você não se sujeita ao senhorio dele. E não adianta ser apenas um crente nominal, porque ele mesmo disse que muitos dizem, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, dará o reino dos céus. Não basta professar com a boca, é preciso se sujeitar à vontade do Senhor, os seus estatutos, os seus mandamentos, a sua doutrina. Outra é ser cheio do Espírito Santo, que muito embora tenhamos aceitado Jesus como Salvador, meu querido, e sendo conduzido ao arrependimento pelo Espírito Santo, nós ainda temos a nossa natureza adâmica. E esta natureza, meu amado, ela não se sujeita à lei de Deus. Então nós precisamos viver cheios do Espírito, na dependência do Espírito, e temos a nossa fé alicerçada na palavra de Deus, que é o nosso livro de regra, fé, conduta, valores, ética, é o livro que é o nosso código de conduta, é o nosso estatuto, é a nossa constituição de cidadão do céu. E também o crente precisa estar mais do que nunca comprometido com a igreja local, não abandonar a congregação e não entrar para o grupo dos desigrejados, porque a igreja ela não é perfeita, mas com todos os problemas, com todas as dificuldades, a igreja, meu amado, é o melhor lugar para estar, para você conduzir a sua família, educar os seus filhos, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. É sobre isto e muito mais que nós pretendemos falar no temor de Deus e sobre a ação do Espírito Santo na lição de hoje. Comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Ao abordar este assunto, meu querido, nesse primeiro tópico, nós vamos compreender que nós não podemos viver um cristianismo superficial, um cristianismo simplesmente nominal, sem estar de fato envolvido, onde a nossa fé,
a nossa vida seja cristocêntrica, onde a nossa vida, os nossos valores morais e éticos, a nossa conduta esteja pautada nos ensinamentos de Jesus. É preciso sim aceitar Jesus como Salvador e obedecê-lo enquanto Senhor. Cristo, o Salvador. Nós podemos compreender que não há salvação fora de Cristo Jesus. Qualquer filosofia ou ideologia que se apresenta com suposta espiritualidade, nós precisamos analisar, meu amado, que compreender que só há salvação. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não há nenhuma outra revelação, nenhuma outra salvação que não seja através de Cristo Jesus. Qualquer filosofia, ideologia, pensamento humano, mais bem intencionado, ela é vã quanto à salvação do crente. Jesus, meu amado, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só ele e mais ninguém pode salvar o homem dos seus pecados. Os outros deuses apresentados, eles nada podem fazer. São deuses feitos fruto da imaginação humana. Então, meu amado, tome muito cuidado com aquilo que se apresenta como uma nova revelação, uma nova espiritualidade, uma nova forma de comunhão com Deus. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, se não for através da pessoa de Jesus. Cristo, o Senhor. Reconhecer o senhorio de Jesus, irmãos, vai implicar em submissão, obediência e mudança de vida. Muitos querem aceitar Jesus como Salvador que conduz ao céu, mas rejeita Cristo, o Senhor, que rejeita o mundo e o seu pecado. Então, meu querido, não há como reconhecer o senhorio de Jesus sem ser submisso, obediente, sem passar pela mudança de vida. Na verdade, não há como crer no Salvador sem honrá-lo como Senhor. Nós precisamos compreender que nas parábolas que Jesus apresenta, muitas dessas parábolas, ele se apresenta como o Senhor, que é aquele que espera resultado e exige resultado dos seus servos. Então, meu amado, nós precisamos compreender que nós devemos estar debaixo do senhorio de Jesus. Por isso que a Bíblia fala, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou você se sujeita a Cristo, conforme está prescrita a palavra, aquilo que ele estabeleceu, a vontade dele, ou então, meu amado, você apenas é mais um que tomou um banho no tanque batismal. Entrou um pecador seco e saiu um pecador molhado. Reconhecer o senhorio de Jesus é pautar toda a vida dentro dos princípios morais, éticos e espirituais que ele ensinou. Comprometimento com as Escrituras. Meu amado, a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus. Ela é um fragmento da mente e do pensamento de Deus. A palavra de Deus, ela trabalha com verdades absolutas e não transitórias, nas quais nós podemos depositar a nossa fé, depositar a nossa confiança. Nós devemos ser compromissados, meus amados, com as Sagradas Escrituras, ter nelas a fonte do saber, do conhecimento. Todas as outras demais áreas do saber humano, seja acadêmico, científico, ou qualquer área do saber, tem que passar pelo crivo das Escrituras, porque ela é o que? A mente de Deus. É uma mensagem tão elevada e tão atual que ela não precisa ser reescrita para adequar-se ao padrão do homem na pós-modernidade. Bíblia, a revelação de Deus. A Bíblia, meu amado, como nós já dissemos, é um fragmento da mente de Deus que foi revelada ao homem. Precisamos compreender que a Bíblia ela não traz todas as respostas, mas ela aponta o caminho que conduz ao céu.
Deus não tem a proposta de trazer todas as respostas na Bíblia, porque há uma eternidade para Ele trazer todas as respostas que talvez nós não conseguimos alcançar, compreender nesta vida. A mensagem da Bíblia, irmão, é a seguinte: há um encontro marcado entre o Criador e o homem. A Bíblia apresenta um Criador e mostra Deus formando o homem do pó da terra. Deus concedeu a ele o fôlego de vida, dons naturais, concedeu a ele virtudes, dons espirituais, concedeu a ele aquisição, bens, posse, e de tudo isso, meu amado, ele vai ter que prestar conta. Então, a Bíblia, ela ensina que o homem, ele deve pautar a sua vida segundo os princípios da palavra de Deus. Porque há um juízo final, há um julgamento a ser feito e ali haverá a prestação de contas e todos serão julgados pelas suas obras. Então a Bíblia orienta que este homem deve aceitar o advogado de defesa apresentado por Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque este julgamento será terrível. E eu louvo a Deus porque pela graça e bondade eu já tenho o meu advogado de defesa. E você, já tem o seu também? Se você tem, dê um glória a Deus. Vamos anunciar para os outros que ninguém vai escapar desse juízo. E é bom apresentar o seu advogado de defesa. Bíblia. Regra de fé e conduta. Os conceitos éticos e morais da Bíblia, meu irmão, eles são atemporais e universais. Isto é, ele se aplica ao homem de qualquer época e qualquer cultura. Esta visão de reinterpretar a Bíblia, atualizar a Bíblia, colocar o discurso da Bíblia alinhado com o discurso do homem da pós-modernidade, isto é uma falácia. Sabe por quê? Os conceitos éticos e morais da Bíblia, eles são atemporais. Eles se aplicam aos homens dos tempos bíblicos, aos homens também de todas as eras e também no momento que nós estamos vivendo. Então, esses preceitos, eles são atemporais, não estão presos a tempo. E também são universais, eles nos dizem respeito, não é somente a cultura dos judeus. A Bíblia fala: não matarás, não roubarás, não adulterar. A Bíblia, ela é contra a nudez, a pornografia, pedofilia, contra o aborto. A Bíblia, ela traz prescrições, meu irmão, acerca do comportamento moral do homem de caráter individual. E ela vai trabalhar conceitos sociológicos do comportamento da sociedade. Então, meu amado, a única diferença que existe entre o homem dos tempos bíblicos para o homem dos tempos modernos, da pós-modernidade, é a questão do acesso ao conhecimento. O homem hoje, ele tem mais conhecimento e acesso à informação, diferente do homem dos tempos bíblicos, mas as inclinações, as tendências, as paixões, as fraquezas é a mesma, irmão. A única diferença é que hoje nós temos acesso à tecnologia e à informação. A mensagem da Bíblia, ela é tão elevada que, meu amado, ela não precisa ser reescrita. A Bíblia, ela fala, meu amado, onde vai se dar o governo mundial. Nós vemos aí a questão da globalização, o mundo caminhando para o alinhamento, para a chegada do anticristo, que vai ser o governo mundial. Todavia, esse governo vai ter uma duração de 3 anos e meio de paz, e depois 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de uma suposta paz de engano, e depois 3 anos de guerra. E Jesus, irmãos, a Bíblia fala que ele vai reinar em Jerusalém, vai descer no Monte das Oliveiras. A Bíblia fala, meu amado, a tecnologia que tem hoje, que dispõe, a Bíblia já dizia que quando o Senhor vier, todo olho verá, as 2 testemunhas, o mundo inteiro verá quando elas serão mortas. E como que isso seria possível?
Meu amado, hoje nós compreendemos com a tecnologia da comunicação, do smartphone, do satélite, do 5G, meu irmão, de qualquer ponto do globo será possível acessar em tempo real o que está acontecendo em Jerusalém e as profecias vão se cumprir, as duas testemunhas, 144 mil judeus. Meu irmão, a Bíblia ela é tremenda, a mensagem da Bíblia é tão avançada, tão elevada, meu amado, que ela não precisa ser reescrita. Pelo contrário, é o homem que precisa reescrever a sua história a partir da Bíblia. Comprometidos com uma vida cheia do Espírito. O Espírito Santo, irmãos, é que nos levou ao arrependimento, que nos conduziu ao arrependimento. A nossa caminhada cristã começa com a obra do Espírito Santo de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ele é também o selo de qualidade. Meu irmão, quando Jesus ele profere a parábola das virgens loucas, virgens prudentes, o que foi determinante para umas entrarem e a outras não era o azeite. E este azeite é um símbolo do Espírito Santo. Então, para vencermos essas sutilezas de Satanás, nestes últimos instantes da igreja, o crente precisa estar de fato dependente, comprometido com o Espírito Santo. O Espírito Santo no plano da redenção. Meu amado, é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É através do arrependimento, da confissão, que nós nos tornamos cristãos. E recebemos uma nova natureza, a natureza divina. Mas apesar de já sermos salvos em Cristo, irmãos, o crente ainda tem a natureza adâmica, a natureza pecadora. Esta natureza pecadora, irmãos, fará de tudo para sabotar os mais nobres ideais dos nossos corações. Quantos de nós já não nos deparou com aquele dilema do apóstolo Paulo, em que ele dizia, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Às vezes a gente sabe que é errado, não pode fazer e a gente acaba fazendo aquilo que não queria. Nós gostaríamos de ler mais a Bíblia, jejuar, consagrar e às vezes é uma dificuldade muito grande para iniciar um propósito de jejum e de oração. Isso às vezes acontece quando o chicote estala e a luta vem o vendaval. Mas, meu amado, essa nossa natureza, ela não tem prazer na lei de Deus. Por esta razão, o crente ele precisa aprender a depender do Espírito Santo e nunca, em momento algum, confiar em sua própria força. É por isso que o apóstolo Paulo, ele compreendeu que a força dele estava no Senhor e não na sua capacidade própria. E ele disse, olha, pelo que eu aprendi, ter alegria e prazer na minha fraqueza. Porque quando eu estou fraco, é que o Espírito Santo, ele tem força na minha vida. E quando eu estou forte, eu me sinto capaz, a queda está diante dos meus olhos. E Paulo dizia, uma coisa eu faço, esqueço das coisas que para trás ficaram. Nós sofremos muitas decepções, frustrações com nós mesmos, em virtude da nossa postura e de coisas que nós fazemos e cometemos. Mas o apóstolo João fala, filhinhos, não pequeis, mas se todavia vocês pecarem, o sangue de Jesus Cristo vos purifica de todo pecado. Meu amado, vamos viver comprometidos, envolvidos, cheios do Espírito Santo, para vencermos as astutas ciladas de Satanás, principalmente nesse mundo da pornografia digital, do apelo à sexualidade e tantas outras armadilhas e sutilezas de Satanás. A vida cheia do Espírito. O cristão, irmãos, nunca se deve dar por satisfeito com antigas experiências com o Espírito Santo. Olha só. Eu fui batizado no Espírito Santo lá no ano de 1970. Fui batizado no Espírito Santo lá no ano de 1993, foi no meu caso. Meu irmão, águas passadas não movem moinho, tá certo? Então nós precisamos nunca estar por satisfeito. É um testemunho? Mas como é que está a tua vida hoje? Qual foi a última vez que tu foi renovado pelo Espírito Santo? Qual foi a última vez que você se quebrantou
diante do Espírito Santo? Qual foi a última vez que você adorou o Pai, o Filho e o Espírito com todo o seu ser, com toda a sua alma, com aquele quebrantamento? Irmão, o grande desafio não é ter experimentado o Espírito Santo em dado momento da sua vida. O grande desafio é você estar cheio do Espírito Santo. Esta era a condição imposta por Jesus com relação àquelas virgens que aguardavam a volta do noivo, a chegada do noivo. A metade estava preparada e a outra não tinha o azeite. Então, meu amado, o crente precisa estar cheio do Espírito Santo hoje, amanhã e principalmente no dia do arrebatamento, meu querido. Eu não sei qual é o dia, eu preciso estar cheio hoje, preciso estar cheio amanhã, preciso estar sempre, continuamente cheio do Espírito Santo. Nós observamos, por exemplo, por que Satanás encheu o coração de Ananias? A Bíblia, Pedro perguntou para Ananias, por que você deixou que Satanás enchesse o seu coração? Então nós compreendemos que uma vida vazia do Espírito Santo é uma porta aberta para a ação de demônios, meu querido. O coração de Ananias, ele não estava cheio do Espírito Santo. Ele estava no ambiente onde o Espírito Santo estava presente, mas ele não tinha o Espírito Santo, ou pelo menos não deu lugar para o Espírito Santo. Então não basta estar na igreja, não basta cantar no coral, não basta pregar, não basta ter comportamentos e estereótipos de crente. É preciso estar cheio do Espírito Santo. Hoje, amanhã e sempre. Amém, querido? Glórias a Deus. Comprometimento com a igreja local. Isto aqui, meu irmão, é fundamental para nós resistirmos às astutas ciladas e às sutilezas de Satanás. Meu irmão, a Bíblia fala: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Eu estando na casa do Senhor é um grande antídoto contra as sutilezas de Satanás. É comprometido com a obra. Irmãos, o crente que está trabalhando na casa de Deus, o crente que produz na obra de Deus, o crente que está envolvido com a igreja, com a escola dominical, o departamento de louvores, com as atividades, ele está ali servindo ao Senhor, porque a igreja é lugar de trabalho. Esse crente, irmãos, ele consegue resistir, porque ele está firmado na palavra, é cheio do Espírito Santo, ele se sujeitou ao senhorio de Cristo e ele é envolvido, comprometido com a igreja local. Ele está no lugar onde ele foi plantado por Deus para dar frutos, meu amado. Então nós vamos compreender que a igreja, ela não é perfeita e ela tem a sua natureza divina, enquanto divina ela é perfeita. Mas enquanto natureza humana, irmãos, ela está passível de falhas, de aborrecimento, atritos, desentendimentos. Todavia, é o melhor local para permanecer. Tá bom, meu querido? A igreja como o corpo de Cristo. Meu irmão, Jesus, ele é o cabeça da igreja. Nesta igreja, cada crente foi chamado para exercer trabalho e adoração. Algumas pessoas têm uma visão equivocada da igreja. Ele acha que a igreja é o lugar que ele precisa ser servido. O pastor tem que trazer uma mensagem fervorosa, pentecostal, para ele se emocionar. Ele não ora em casa, não jejua em casa, passa às vezes a semana toda no WhatsApp, Instagram e às vezes exposto até a pornografia e imoralidade. E no domingo ele quer ver o coral cantar com fervor, os louvoristas, os adoradores, prestar para ele um culto, porque afinal de contas ele pagou pelo ingresso, ele é dizimista e ele pagou pelo show, vamos dizer assim, as luzes e holofotes, ele pagou por tudo isso. Mas a igreja não é bem isso não, meu irmão. Igreja é lugar de prestar trabalho. Ah, minha igreja não tem isso, a igreja não faz isso, a igreja não faz acolá. Vai você e faz. Pega e faz. Irmão, pessoas que vivem reclamando da igreja, irmão, são aquelas pessoas que não prestam nenhum serviço da igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. Cuidado quando você fala da igreja, quando nós falamos da igreja de forma pejorativa, com relação à liderança, com relação aos membros. Meu irmão,
ela é formada por pessoas imperfeitas que estão em busca da perfeição. Há muitos, meu irmão, que não conseguem entender essa natureza da igreja. Eles acham que na igreja deveria haver anjos, Miguel, Gabriel, querubins, serafins. Mas, meu irmão, a igreja é constituída de pessoas que estão em processo de libertação. Eu não sou totalmente liberto, tanto que eu não sou liberto, que para eu entrar no céu, o Espírito Santo vai fazer uma transformação. Essa natureza adâmica, ela vai ser extirpada. Eu vou receber um corpo glorificado. Isto é sinal de que eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Eu não posso exigir dos outros a perfeição que não há em mim, meu irmão. Nós vemos aí a questão dos desigrejados. Muitos se mostram decepcionados, revoltados, frustrados com a igreja, muitos por questões que não se sujeitam à liderança, eles não aceitam a autoridade, não reconhecem o governo da igreja que foi estabelecido por Deus, que nós já discutimos isso aqui. Então, meu amado, por não conhecer a natureza da igreja, eles acabam o quê? Saindo da igreja e se dizem crentes e salvos, mesmo estando fora da comunhão com a igreja. O lugar e a importância de cada membro da igreja. A igreja, irmãos, eu faço uma analogia, sempre faço algumas, é semelhante à Arca de Noé. Na Arca de Noé, meu irmão, havia muito trabalho a ser realizado, tá certo, querido? E nem sempre esses trabalhos não eram agradáveis. A Arca de Noé tinha que limpar cocô, fezes, urina, cuidar da alimentação de cada animal. Você já parou para pensar, você, minha irmã, com as unhas, com esmalte, cabelozinho bonito, arrumado no salão, e der a você a função de você limpar o cocô do elefante, o cocô do rinoceronte, limpar o cocô do pombo, do passarinho, é fácil, irmãos. A igreja tem pessoas, vamos dizer assim, nós temos ali o departamento pediátrico e o departamento de geriatria, aquelas pessoas que precisam de cuidados especiais. Na igreja nós temos pessoas de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é temperamento, irmão. Então na igreja sempre vai surgir desentendimento, desavenças, brigas, como aconteceu no caso de Paulo com Barnabé, que nós discutimos isso nesse trimestre. Sempre vão surgir dissabores. Muitas vezes nós vamos fazer, não é aquilo que nós gostaríamos de fazer, mas é aquilo que precisa ser feito na obra de Deus. Cada pessoa, ela foi chamado para trabalho, foi exercido para exercer trabalho e adoração na obra de Deus. Ninguém foi chamado para ser peso morto na obra de Deus. Agora, meu irmão, com todas as dificuldades, porque existem pessoas de temperamentos distintos, dentro da casa do Senhor, conflito sempre vai existir dentro da igreja. Jesus vai até mais longe, ele fala, olha, é impossível que o pecado chegue ao mundo, ele estava se referindo à igreja, mas ai daqueles pelo qual o escândalo chega. Então, meu querido, isso vai sempre existir. O primeiro tesoureiro do cristianismo era ladrão, era Judas. E aí, como explicar esse escândalo perante a sociedade daquela época? Então, meu amado, nós precisamos entender, com todos esses problemas, a igreja é o lugar mais seguro para se estar, porque é nela que nós temos a certeza da salvação. Quem nela não entrou ou dela saiu, não tem esta certeza. Quem está desviado, desigrejado, aqueles que não aceitaram a Jesus, eu não posso dizer que vão todos para o inferno, mas eu posso dizer com toda certeza, eles não podem afirmar ter a certeza da salvação. Mas aquele que persevera na casa de Deus, aquele que tem inúmeros motivos para sair da igreja, abandonar a igreja e não faz, porque teme ao Senhor, o seu senhorio e a sua palavra, ele compreendeu que ele foi chamado, plantado por Deus para dar fruto naquele lugar, ele permanece ali, porque ali é o lugar
onde vai se dar a salvação. A igreja, ela está predestinada por Deus a chegar ao céu, como foi a Arca de Noé. Quando as águas do dilúvio baixarem, aqueles que estiverem na arca, que é uma simbologia da igreja, vão parar no ponto mais alto que é o céu. Amém, queridos? Meu irmão, encerramos aqui mais um trimestre. Esse trimestre foi uma bênção de Deus. E mais um trimestre está se iniciando. Eu conto com o seu apoio, com a sua ajuda, com as suas orações, para que nós possamos prosseguir neste ministério da palavra, de ensinar, comunicar aquilo que o Espírito Santo tem comunicado às nossas vidas. Gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse um comentário, compartilhasse com seus contatos. Sempre no final, há um número do meu WhatsApp. Se você desejar receber esse material para você ministrar as suas lições ou desenvolver a aula que você vai ministrar, eu gostaria que você entrasse em contato, me manda uma mensagem. Você pode se tornar o meu parceiro nesse projeto. E estas pessoas que se apresentam para ser nosso parceiro, nós compartilhamos com elas semanalmente esse arquivo em PDF. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais um trimestre que o Senhor nos concedeu. Estudamos acerca das sutilezas de Satanás contra a sua igreja. Ensina-nos a sujeitar-nos ao senhorio de Cristo. Não tê-lo apenas como Salvador, mas tê-lo como nosso Senhor e nos sujeitar à vontade dele. Abrir mão da nossa razão para se sujeitar ao propósito, desígnio do Senhor. Meu Deus, a rainha Esther, ela não realizou o sonho dela de se casar com um jovem que ela sempre idealizou, um jovem judeu. Ela casou-se com um homem pagão para cumprir o propósito do Senhor de livrar o seu povo. Ensina-nos uma obediência incondicional ao senhorio de Cristo. Ensina-nos a viver na dependência do Teu Espírito Santo, porque há no meu coração o desejo de fazer sempre o melhor para o Senhor. E às vezes eu faço o que eu não quero, o que eu não devia. Ajuda-me, meu Pai. O Espírito Santo é aquele que está do meu lado, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ensina-nos a confiar na força do Teu Espírito e não, meu Pai, na nossa capacidade. Meu Deus, ensina-nos a honrar a Tua Palavra e ter a Tua Palavra como um livro de regra, fé, conduta, do qual por ela vão passar, meu Deus, nós vamos avaliar toda a área do saber, toda e qualquer filosofia. Meu Deus, vai passar pelo crivo da Sua Palavra. Ensina-nos a envolver-nos com a igreja local, a produzir, darmos frutos na Tua obra, para a edificação do corpo de Cristo. Pai, fica conosco, dá-nos a Tua bênção, pois assim te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, eu não tenho a certeza se eu vou estar aqui para o próximo trimestre, porque em caso de arrebatamento eu tenho convicção que eu não estarei aqui. Mas eu tenho a certeza que nem eu e nem você estaremos aqui se houver arrebatamento. Porque caso ocorra, eu encontro com você por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.